E nesse curso de especialização, que vai se desenvolver em 3 módulos, nós vamos estudar desde o início do direito eleitoral, que é o momento em que a pessoa vai ao cartório eleitoral, se habilitar, se inscrever como eleitora, e aí começa a nossa ligação com a justiça eleitoral. Todos nós aqui, a partir dos 18 anos, temos que nos alistar eleitores, que o voto, vocês sabem melhor do que eu, no Brasil é obrigatório a partir dos 18 anos. Então, nós vamos estudar desde o momento da inscrição da pessoa como eleitora, para exercer sua cidadania ativa, que é o direito de votar, até a diplomação do presidente da República, e aí nós já estamos falando de cidadania passiva, que é o direito de ser votado. Passando por propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, passando por a questão partidária dos partidos políticos, Lei 9.096/95, como é que funciona, como é que se cria um partido, fusão de partido, propaganda partidária, prestação de contas do partido, se essas propagandas partidárias que a gente vê na televisão toda quinta-feira, se isso se confunde com propaganda eleitoral. Vamos falar de propaganda eleitoral, vamos estudar, por exemplo, se a ministra Dilma, dizem que a ministra Dilma está percorrendo o Brasil inteiro com o presidente Lula e já está fazendo uma prévia, uma propaganda eleitoral antecipada, já está antecipando a eleição, ela já está se promovendo. Isso tudo vai ser estudado ao longo dos nossos 3 semestres. Vamos estudar as inelegibilidades, as condições de elegibilidade, questão de prestação de contas do candidato. O candidato hoje precisa prestar contas, já há algum tempo, não só hoje, precisa prestar contas daquilo que recebe e onde ele gastou aqueles recursos. Vamos tratar dos crimes eleitorais, vamos tratar do processo penal eleitoral, do processo civil eleitoral, enfim, nós vamos ensinar aquilo que não se ensina na faculdade. Enfim, esse curso, como já disse o professor Ricardo, ele é feito em parceria na coordenação com o professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que além de mestre e doutor pela PUC de São Paulo em Direito Constitucional, é o Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Ou seja, traduzindo isso, ele é o número 1 do Ministério Público Eleitoral no Estado de São Paulo. Tá? No Estado de São Paulo, em termos de Ministério Público, não há autoridade maior do que a do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, ou seja, nós estamos tratando com gente que realmente conhece da área. Além do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, e falando rapidamente aqui do corpo docente, nós vamos contar também, sempre, isso já está no site, mas sem prejuízo dessas pessoas que estão no site, nós pretendemos fazer alguns convites extraordinários também, para um ou outro ministro, por exemplo, poder vir dar uma aula aqui para vocês. Isso tudo vai depender do andar da carruagem. Mas um dos professores, outros professores que integrarão o corpo docente do nosso curso, professor Marcelo Andrade, que é mestre pela PUC e é advogado do PT do Estado de São Paulo. Professor Luiz Silvio Moreira Salata, advogado especializado em Direito Eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Dr. Ricardo Penteado, advogado especializado em Direito Eleitoral e advogado do PSDB do Estado de São Paulo. Ou seja, só aí nós já temos o Marcelo Andrade do PT, de um lado, o Ricardo Penteado do PSDB do outro lado. Ou seja, nós vamos ter diferentes posicionamentos políticos. Além do diferente enfoque que a gente vai poder achar também da manifestação do doutor Alexandre, por exemplo, que sou eu que sou advogado, com a manifestação do doutor Luiz Carlos. Do doutor Luiz Carlos querendo caçar aquele que espirrou e não podia ter espirrado. O doutor Alexandre falando, não é bem assim, temos que garantir o respeito à soberania popular. Ou seja, nós teremos oportunidade de polemizar. Eu não vou dar aula junto com o professor Luiz Carlos para a gente não sair literalmente no tapa, que a gente vai se desentender, mas vocês, aqueles que se matricularem no curso, terão, aqueles que venham a se matricular no curso, terão a oportunidade de verem diferentes enfoques. Professor Armando Rezende, também advogado especializado em Direito Eleitoral. Professor Milton Terra, do PSDB, advogado do PSDB de São Paulo. Professora Neuza Dorigon, professor Cláudio Nava, especializados em prestação de contas de candidatos.
Para encerrar, eu queria falar rapidamente, então, quais são os temas que nós abordaremos. Primeiro crédito, primeiro semestre, nós vamos estudar organização eleitoral, sistema eleitoral, o código eleitoral, vamos estudá-lo inteiro, direitos políticos, condições de elegibilidade, inelegibilidades constitucionais e inelegibilidades infraconstitucionais. Uma coisa interessante também em relação ao direito eleitoral. Primeiro que a concorrência é mínima, tá? Os advogados que atuam na área eleitoral são muito poucos. Então, se a gente for falar da questão do dinheiro, como foi dito aqui pelos meus antecessores, também é um ramo interessante para se advogar, tá? Porque, diferentemente de um administrativista, ou de um penalista, ou de um civilista, que vai ter que concorrer com gente da pesada aí, e não só com gente da pesada, mas com muitos advogados que atuam nessas áreas respectivas de conhecimento. No direito eleitoral, essa concorrência é bem menor. Então, aquela pessoa que quer se especializar em direito eleitoral tem que estar antenada a todo momento, porque a todo momento muda a jurisprudência eleitoral. Nós iremos trabalhar não só no campo teórico, como também no campo prático. Vamos estudar casos concretos, vamos estudar acórdãos, vamos discutir casos concretos em sala de aula para abrir bastante a cabeça de vocês para esse ramo do direito tão interessante que é o direito eleitoral. No segundo semestre, nós vamos estudar partidos políticos, que é justamente a Lei 9.096. Outra coisa importante, em setembro do ano passado, vocês devem ter ouvido falar, foi aprovada a Lei 12.034, de 2009, que alterou muito da atual lei eleitoral, que é a Lei 9.504/97. Então, todas essas alterações que são recentes, que já valem para as eleições desse ano, de 2010, serão estudadas também no nosso curso. Então, nós vamos estudar no segundo semestre partidos políticos, infidelidade partidária, prestação de contas, propaganda eleitoral, condutas vedadas aos agentes públicos e as pesquisas e testes pré-eleitorais. No último semestre, para encerrar o curso, nós vamos estudar o direito penal eleitoral, crimes eleitorais em espécie, processo penal eleitoral, recursos criminais, processo civil eleitoral, recursos civis eleitorais. Ou seja, durante 360 horas, que é a duração desse curso, nós teremos realmente condição de estudarmos com bastante detalhe o direito eleitoral, de maneira que, eu sou suspeito para falar, mas recomendo o estudo do direito eleitoral e esse curso de direito eleitoral também. Para finalizar, eu citei o nome de alguns colegas que serão professores, mas outros colegas que eu não citei, mas que cito agora, que são os meus colegas de escritório, que também fazem parte do corpo docente. Então, o Dr. Alberto Rolo, que é meu pai, que deu o pontapé inicial a esse conhecimento do direito eleitoral, ao ter namorado a minha mãe, ter conversado com ela quando ela foi tirar o título de eleitor dela lá em 65. Meu pai também atua fortemente e é o nosso líder lá na advocacia, e costuma dizer o seguinte, que ele, Alberto Rolo, é um dos 10 melhores advogados de direito eleitoral do estado de São Paulo. E aí ele conclui, porque nós só somos 10. Não tem mais do que isso. Então, ele é um desses 10 e, portanto, é um dos 10 melhores advogados de direito eleitoral do estado de São Paulo. Dr. Alberto Luiz Mendonça Rolo, meu irmão, mestre em Direito Constitucional pela PUC, também trabalha com a gente no escritório. Dr. Arthur Luiz Mendonça Rolo, mestre e doutorando pela PUC, também especializado em Direito Eleitoral, também trabalha lá no escritório. João Fernando Lopes de Carvalho, mestre em Direito Constitucional pela PUC, também trabalha conosco no escritório, também há muito tempo, até mais tempo do que eu, porque ele é mais velho que eu. São alguns dos professores que estarão em contato direto com vocês. Eu queria, então, agradecer a oportunidade, fico à disposição para as perguntas. Para mim, eu não faço questão que seja agora, a gente pode ouvir o outro professor, e, ao final, eu fico à disposição para qualquer eventual pergunta, qualquer eventual dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigado pela paciência de todos.